Fala pessoal, vamos aqui a mais uma aula da disciplina de Eletro 2, onde a gente vai falar sobre circuito RL, certo? Então, para a gente comentar sobre esse assunto, a gente vai analisar, né, esse circuito, esse diagrama de circuito, né, contendo aqui uma fonte de tensão contínua, né, a gente pode ver aqui a fonte de tensão, né, uma FEM-E, certo? Um resistor R e um indutor L, né? O resistor e o indutor, no caso aqui, estão em série, ou seja, são percorridos aqui pela mesma corrente I, simbolizada aqui, né? Então nós temos também duas chaves, né? Chave S1, certo? Que conecta aqui, né, o resistor e o indutor à fonte. E nós temos também, né, a chave S2, que nos permite, né, também, né, anular a contribuição da fonte e descarregar o nosso indutor, certo? Então, basicamente, o indutor ele tem duas características, né? Duas características importantes, né? Quando um determinado circuito é percorrido por uma corrente contínua, né? Então, o indutor ele funciona, né, como um fio, né, um pedaço de fio, né? Esse indutor aqui ele vai funcionar como um fio qualquer, certo? Mas no momento que esse circuito é desligado, né, a corrente vai diminuir de forma intensa. Esse indutor ele armazena energia, né, e ele vai liberar essa energia aos poucos, mantendo o valor da corrente, certo? Por um determinado intervalo de tempo, certo? E outra função, além de armazenar energia, é minimizar as mudanças bruscas de corrente, certo? Então, se num determinado momento, né, neste circuito, né, onde eu tenho aqui a corrente, né, percorrendo essa malha nesse sentido, corrente I, né? Então, essa corrente I que eu vou essa corrente I ela é contínua, né? Porque a nossa fonte de tensão é uma fonte de tensão contínua, certo? Então vamos aqui a analisar este circuito. Basicamente o que a gente vai fazer, né? Existem duas situações de análise de como a corrente se comporta num circuito quando nós temos um indutor. Primeiro é quando ela está aumentando, né? Ou seja, a primeira situação é quando a variação dela é positiva, certo? A gente tem o I aumentando, né? Aumentando, né? E a outra situação é quando o I, né, a corrente, ela está diminuindo, certo? Quando o I diminui, aí o indutor se comporta de outra forma. Então a gente vai analisar as duas situações aqui, certo? Então, primeiramente, né, nós vamos analisar no momento, a partir do momento que essa chave S1 ela é fechada, certo? Um segundo, né, um pouco instante anterior à chave ser fechada, a gente tem que o I, né, que é a nossa corrente, é igual a zero, certo? Circuito em aberto não tem corrente, então o I é igual a zero. Então, no momento que a gente fecha, esse parte de zero até se estabilizar, né? Até a gente ter a corrente conhecida como estacionária. Se não existisse o indutor aqui no circuito, então
rapidamente a corrente se estabeleceria no resistor. Mas devido, né, à presença do circuito aqui nos terminais B e C, o indutor ele retarda, né, essa corrente estacionária, certo? Então é isso que a gente vai ver aqui. Calcular esse I em relação ao tempo, né, como é que ele se comporta quando a corrente, no caso, está aumentando, ou seja, essa chave S1 vai ser fechada. Então, para isso, o que a gente vai, né, utilizar aqui vai ser a lei de Kirchhoff, né? Então, pela lei de Kirchhoff, das malhas, no caso, né? Lei de Kirchhoff das malhas, né? Vou colocar aqui malhas, porque existe também a lei de Kirchhoff dos nós, né? Então, a gente tem que essa lei, né, diz o seguinte, que em um caminho fechado, né, numa malha de um circuito, a soma das tensões, né, em cada componente deve ser nula, certo? Então, se nós escolhermos essa malha aqui, né, que está posta aqui, né, essa malhazinha aqui, então a gente tem, né, que o I ele percorre no sentido horário, anti-horário, né? Então, se a gente escolher qualquer ponto aqui, eu vou escolher esse ponto aqui, certo? E estabelecer a minha equação dada pela lei de Kirchhoff. Então, eu tenho que o epsilon, né, menos, né, a queda de tensão lá no resistor, que no caso vai ser dado igual a RI, certo? Menos a queda de tensão no indutor, que a gente sabe da aula passada que é DI dt. Tudo isso aqui pela lei de Kirchhoff tem que ser igual a zero, certo? Então é dessa expressão lá da eletrodinâmica que a gente vai encontrar o comportamento da corrente I quando uma chave é acionada, né, um indutor, existe um determinado circuito. Então, ó, resolvendo aqui essa equação, né, essa equaçãozinha aqui, né, a gente vai isolar a parte de corrente, né? Então, facilmente a gente visualiza, né, que o menos L di dt é igual a menos E mais RI, certo? Então, a gente tem que di dt, certo? Di dt é igual a E menos RI sobre L, certo? Então veja que nesse primeiro membro aqui a gente tem um diferencial aqui, né, di dt. Então, para a gente encontrar o valor I, a gente precisa integrar, né, esse di, certo? Então, rearranjando aqui a nossa equação, vai ficar da seguinte forma, né? Ó, primeiro eu vou fazer uma manobra aqui e veja que o I, nesse primeiro momento, ele está negativo aqui, né? Então eu vou dividir todo esse segundo membro por menos R. Como é que vai ficar, né? Dividindo por menos R, eu vou ter menos E sobre R. Dividindo RI por menos R, vai ficar apenas I, né? E aqui vai ficar L sobre R, certo? Por que eu fiz isso? Porque eu quero isolar o meu I, né? E eu quero deixar ele positivo para facilitar nas minhas contas aqui, certo? Por isso eu dividi por menos R para deixar meu I isolado, certo? E eu poder isolar ele em um determinado membro da minha equação. Então eu vou pegar agora esse termo aqui, né, e vou multiplicar, né, pelos extremos, né? Então, como é que vai ficar aqui? Multiplicando meios e extremos, vai ficar di, né? Vou passar isso daqui, vai ficar I, né, menos
E sobre R igual a quem? Igual a 1, né? 1 sobre LR vezes dt. Certo? Então aqui ainda dá para ajeitar mais um pouquinho, né? Vou ajeitar esse segundo membro, DI. Então aqui fica I menos εr. É isso? Aqui igual. Então aqui o inverso de L sobre R é R. Bom, e aqui tem um menos, né? Lembrando aqui que eu multipliquei tudo por menos, né? Então tem um menos R aqui. Certo? Desculpa ter esquecido o menos aqui. Então aqui tem um menos também. Então fica menos RL dt. Certo? Então o que eu fiz aqui matematicamente foi isolar todos os termos, né, que possuem I e os termos que possuem dt. Certo? Agora eu posso integrar os dois membros aqui da equação para eu encontrar o meu I. Certo? Mais uma vez, lembrando que eu quero saber o comportamento da corrente quando ela está aumentando, ou seja, quando eu fecho a chave da corrente 0 até o valor estacionário. Certo? Então, integrando aqui, no caso, quando eu for integrar a variável I, eu tenho que estabelecer os limites, né? E os limites de I vai de 0 até um determinado I qualquer no tempo t. Tá? Então, já que eu chamei aqui de um I qualquer, eu tenho que mudar, né, aqui no meu integrando, né? E se ele não são iguais. Então, eu vou chamar de DI', certo? E aqui eu vou chamar de I' menos E sobre R. Tudo isso aqui vai ser igual a integral, né, de 0 a um t qualquer, que eu quero saber a corrente em qualquer intervalo de tempo, né? Menos R sobre L dt. Pronto. Né? Agora eu vou resolver as minhas integrais aqui. Tudo bem? Então, essa minha primeira integral é bem simples. A segunda do segundo membro aqui é bem simples, né? Essa daqui, ó. Como menos RL é constante, ele sai do integrando, vai ficar integral de dt, variando de 0 a t. Né? Eu vou ter que esse valor aqui vai dar menos, né, essa integral aqui, vai dar menos RL t. Certo? Esse é o valor dessa integral. Só que agora eu vou resolver essa integralzinha aqui, né? Para igualar com este termo. Então, resolvendo essa integral é uma integral que a gente pode resolver por substituição, né? Certo? Então, eu vou colocar ela aqui de forma separada, né? Eu vou resolver ela de forma separada aqui, ó. Certo? Bem detalhadamente, para que não tenha dúvidas, né? Na maioria dos livros ele já pula o resultado, mas eu vou resolver aqui essa integral. Então aqui é uma integral do tipo, né? Integral do tipo a variável aqui e linha menos uma constante, né? Constante A, que no caso aqui é epsilon r, né? Di. Então eu vou substituir aqui, ó. U vai ser igual a quem? Y' menos epsilon sobre R, né? Encontrando o diferencial aqui, vai ficar du é igual a derivada, né, disso aqui em relação a I linha vai ser igual a 1, que é 0, e aqui 1. Né? Então vai ficar 1 d I linha. Né? Então a gente tem essa relaçãozinha aqui. Certo? Então, substituindo aqui, né, a gente precisa também, para encontrar a integral, substituir os limites. Né? Então, substituindo os limites, ó, quando o I é 0, né, quanto é que eu vou ter para U? Para U eu vou ter, né, menos epsilon sobre R. Certo? E quando I for o próprio I, né,
Vou colocar aqui I menos R. Então esse é o limite superior. Tá? Então tudo isso aqui vai ficar 1 sobre U, né? E D I' é igual a DU, certo? Pronto, então agora essa integral aqui é tranquila, né? O inverso de U vai dar ln de U, né? Então a integral aqui é ln de U, variando, né? Os limites aí de I menos εr até menos εr, né? Ok? Então vamos aqui substituir os limites, né? Depois a gente volta lá na nossa integral. Então vai ficar aqui ln de I menos epsilon sobre R, né? Menos ln de menos E sobre R, certo? Pela propriedade de logaritmo, né, eu tenho uma subtração, então eu posso substituir isso aqui por uma divisão, né? Então vai ficar I, né? Desculpa, I sobre E dividido por R menos epsilon sobre R, certo? Então esse aqui é o resultado da minha integral, tranquilo? Então agora eu vou substituir esse resultadozinho aqui lá no membro da minha equação, né? Vamos voltar aqui. Então, ó, voltando aqui a minha equação, aqui foi só uma parte, né? Foi só um adendo aqui a nossa resolução, o cálculo dessa integral. Então eu vou ter que ln de I menos epsilon sobre R sobre menos E sobre R. Tudo isso aqui é igual à nossa primeira integral que a gente calculou, menos R L T, né? Então pronto, como eu tenho aqui um logaritmo, né, ln, eu posso substituir mais uma vez, né, relembrando lá a questão dos logaritmos, né, a regra geral de logaritmo é aquela, né, que log, né, de A na base D é igual a x, e isso implica que B, que no caso aqui A, né, A vai ser igual a B elevado a x, certo? Então eu vou fazer essa transformação aqui para exponencial, lembrando que no logaritmo natural quem é a base é o número neperiano, né? De Neper. Então fica como? Então o A, né, vai ficar igual a I menos epsilon sobre R dividido por menos epsilon R. Tudo isso é igual a E, né, elevado a menos R L multiplicado por T. Ok? Lembrando que o que nós estamos procurando é o valor de I, né? Então vamos isolar o I. Então eu vou multiplicar esse valor aqui para o segundo membro, né? Aqui. Então vai ficar I menos epsilon sobre R igual a menos epsilon sobre R, né? É elevado a menos R L vezes T, não é isso? Então pronto, aí agora eu vou passar esse outro valor aqui e isolar definitivamente o I, né? Então o meu I vai ser epsilon R, né, menos epsilon sobre R elevado a menos R L, né, vezes T, ok? Se você quiser deixar mais bonitinho aqui, você coloca o epsilon R em evidência, né, que ele aparece nas duas parcelas aí.
Então você pode colocar epsilon r vezes 1, né? Menos epsilon elevado a r sobre L vezes T. Pronto. Então, esse é o valor do I. Então, o I ele se comporta, né, no carregamento, né, do nosso indutor dessa forma. Ok? Então, aqui você pode até, né, fazer algumas substituições, né, para saber se é realmente consistente, né? Então, por exemplo, se no T igual a zero, se a gente substituir aqui T igual a zero, né? Eu vou ter que epsilon elevado a zero vai dar 1, não é isso? Epsilon elevado a zero é 1, 1 menos 1 é 0, então nós temos, né? Para T igual a zero, nós temos, como esperado, I igual a zero, né? É isso? E se fizermos, né, T é infinito, ou seja, se fizermos aqui o T tendendo, né, a infinito, ou seja, um tempo muito longo, depois que a chave é fechada, né? Então nós temos aqui ó, um negativo, né, vai ficar 1 sobre, né, o epsilon elevado a infinito. Então vai dar 0. É esse termo aqui todo. Certo? Então 1 menos 0, o que vai nos restar é o esperado, né? Que a nossa corrente vai ser exatamente a corrente dada lá no resistor, né? Que é epsilon sobre R. Ok? Então veja que nossa equação ela é consistente, não é isso? Bom, mas como a gente encontra, né? Como a gente encontra agora a variação, né? Se você quiser encontrar como ela varia no tempo, né? Então você pode, né, pegar essa expressão aqui e derivar em relação ao tempo. Então, se eu quiser encontrar o dI e dt dessa equação, né, eu tenho duas parcelas aqui. Essa primeira vai ser 0, então vai me restar apenas essa, né? Então vai ser menos R, não é isso? Aí agora a gente tem a derivada aqui, repetindo aqui, né? A derivada da função exponencial é ela mesma, mas a gente tem um termo aqui superior, né? Então a gente faz a regra da cadeia, dá menos RL, certo? E a derivada da exponencial é ela mesma, né? Então a gente repete aqui t, certo? Então a gente encontra que o dI dt, né, que é a variação da corrente no tempo, né? Ó, a gente vai simplificar aqui, negativo com negativo vai ficar positivo, então a gente vai ter epsilon sobre L vezes E elevado a menos RL vezes T, né? Então aqui a gente tem outro resultado, né? Se a gente quiser encontrar, né, a variação, né, da nossa corrente no tempo. Veja que num tempo muito alto, né, depois de passado muito tempo da chave fechada, a corrente tem que ser estacionária, né? Então esse resultado aqui ele tem que ser 0, não é isso? Então, ó, se você pegar esse valor aqui, t, e trocar por infinito, né, tempo infinito aqui, então vai ficar 1 sobre E elevado a infinito, né? Então no limite aqui a gente vai ter 0, né? Então para t, no caso aqui tendendo a infinito, a gente tem que o dI dt é igual a 0, né? Se a gente substituir aqui, certo? Como é o esperado.
não é isso? E se no tempo t, né, igual a zero, o que é que a gente tem aqui no t igual a zero? A gente vai ter o e elevado, né, a zero, que vai dar 1, né? Então a gente tem que o di dt vai ser igual a epsilon sobre L, certo? Ok? Então esse é o comportamento, né, do indutor quando a corrente ela está aumentando, certo? Aí daqui, ó, você pode pegar essa equação aqui e substituir ela por um valor bem conhecido aqui, né, que eu vou tentar copiar aqui e trazer aqui para a gente analisar ela de outra forma, né? Vou colar aqui toda a equação. Deixa eu sublinhar aqui, né? Vou colocar aqui o valor. Então vou copiar aqui e jogar aqui. Então tá aqui. Não, então eu tenho que essa equação, se deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil visualizar ela. Que o R não foi, né? Então vou desenhar ele aqui o R, certo? Então tem aqui o R aqui, ó, R sobre L. Então o que é que acontece, né? Se eu substituir esse valor t, veja bem, eu vou pegar um valor t qualquer. Qual será ele? Eu vou pegar o valor L sobre R. Aí vocês depois vão entender por que esse valor L sobre R. Né? Então, se eu substituir nessa equação aqui, eu vou ter o seguinte: E sobre R. Lembrando que E sobre R é a corrente máxima, né? Todo mundo lembra disso? Que é a corrente num tempo muito superior após o fechamento da chave. Né? Então vai ficar 1, né, menos, né, quando eu substituir por E, vai ficar menos RL, né, vezes L sobre R. Então veja que aqui eu vou cancelar esses valores aqui, né? Tudo isso aqui vai ser igual a 1, né? L dividido por L e R por R, tudo isso aqui vai ser igual a 1, né? Então eu vou ter o seguinte, que o meu I, né? O meu I vai ter o I máximo, né? O I máximo, que é sobre R, né? 1 menos epsilon a menos 1. Não é isso? Epsilon a menos 1. Bom, e se eu calcular o epsilon a menos 1? Quanto é que vai dar esse valor aí? Né? Calculando o epsilon a menos 1, ele vai dar o seguinte, né? Vou colocar aqui o valor de E. Ele dá 0,36,7. Né? Então, meu I máximo, né, fica 1 menos epsilon a menos 1, dá exatamente, aproximadamente, né, 0,37. Certo? Então,
né, menos 0,37 vai dar 0,63, né? Certo? Então, nesse intervalo de tempo aqui, L sobre R, né, eu vou ter o I igual a 0,63 do meu I máximo. Certo? Transformando isso aqui em porcentagem, né, eu vou ter 63% do I máximo. Certo? Então, com isso, né, eu posso prever em quanto tempo o meu circuito ele vai chegar até a minha corrente máxima. Certo? E essa relação aqui ela é importantíssima e ela tem um nome, né, especial, que é conhecida como constante de tempo do circuito. Certo? Então veja que essa constante de tempo do circuito, né, ela é dada apenas pelos valores, né, dos meus componentes, ou seja, da indutância e da resistência, coisas que você pode perfeitamente manipular, né? Não é isso? Então, essa constante de tempo do circuito, ela é importantíssima, né? Então, como seria o gráfico, né, desse caso da corrente aumentando, né, para a gente finalizar a nossa aula aqui? Como é que seria o gráfico? Né? Como é uma função exponencial, né, a gente tem o seguinte, né, que o gráfico vai ser de uma função exponencial, né? No caso aqui, a gente vai fazer o gráfico, né, I versus o tempo, né, que a gente quer saber como é que se dá o carregamento, né, do nosso circuito, né, do nosso circuito. Então, traçando aqui o eixo dos tempos, né, então colocando aqui o eixo dos tempos, né, na horizontal, tempo em segundo, e aqui a gente vai colocar a nossa corrente I em ampere, né? Então, nós vamos ter dois pontos aqui cruciais, que é a origem, né, e o valor do I máximo, né, que é a corrente estacionária, né? Você pode chamar de I máximo ou IE de estacionário, né? Certo? Onde essa corrente I máxima ela é facilmente encontrada, né? É só você pegar o valor da bateria e dividir pela resistência lá do seu circuito, né? Aí você já obtém o valor do I máximo, né? Da corrente máxima que você quer atingir, certo? Então, o nosso indutor ele vai partir, né, de uma corrente zero quando a chave é aberta e vai, né, aumentando, aumentando, aumentando exponencialmente, né, até chegar nessa região aqui. É claro que, né, até tocar aqui num tempo lá no infinito, ele vai tocar nesse I máximo aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo desenhar essa curva aqui mais bonitinha, né? Então vai ficar assim, certo? Não tá dando certo aqui. Vou tentar mais uma vez. Pronto, né? Aqui ficou mais bonitinho aqui a nossa curva, certo? Então esse ponto aí de tal, né? A gente pode até dividir nosso gráfico aqui, né? Esse tempo aqui, essa constante de tempo do circuito, ela recebe até uma letra especial, né, que é o tal aqui. Essa é a constante
de tempo. Então, se eu dividir aqui o tempo em tal, né? Posso dividir em 2 tal aqui também, né? Em 3. Então, consigo obter aqui a porcentagem do valor da corrente. Então, nesse intervalo de tempo aqui de um tal, né? Eu tenho exatamente como a gente substituiu lá, né? 0,63 do I máximo, né? Ok? Então o gráfico, né, seria exatamente esse daqui, né? Sendo que a nossa curva lá seria mais bonitinha, né? Não deu para traçar ela de forma mais bonitinha, certo? Então é dessa forma que se comporta a corrente no indutor. Veja que com a presença do indutor, o resistor lá que está em série, né, ele não vai ser percorrido por uma corrente quase que instantânea, né, no valor de epsilon sobre R. Ok? Então na próxima aula, né, a gente vai resolver, demonstrar como que se dá, né, quando a chave é aberta, né? Ou seja, você já estabeleceu a corrente estacionária, aí você quer saber como é que o indutor vai se comportar quando a corrente é aberta. Ou seja, nessa situação aqui, não, quando a corrente vai diminuir, certo? Aqui o DI dt, quando ele vai diminuir, certo? É bem tranquilo. Então aguardo vocês aí na próxima aula, tá ok? Para a gente ver essa situação e depois resolver alguns exercícios. Tá bom, pessoal? Então, fico por aqui. Espero que tenham entendido aí a explicação e até logo mais.